Você acha que a vitória é o fim do jogo? Mas a vitória é apenas um lampejo. O controle é o fogo que nunca apaga. Ele não se anuncia, ele não precisa de aplausos. É o fio invisível que move as peças sem que ninguém perceba. A maioria dos homens entra em um confronto como um animal acuado, tentando provar que tem dentes, gastando energia para convencer o outro de que é forte. Mas força sem direção é só desperdício. É por isso que eles perdem, mesmo quando ganham. Quando um homem reage no impulso, ele se expõe. A pressa em responder, a necessidade de explicar, o medo de parecer fraco. Tudo isso é alimento para o outro. É nessa urgência que você entrega suas armas. O verdadeiro inimigo não é o adversário diante de você, mas o descontrole dentro de você. É ele que te humilha, é ele que te faz perder posição. Quantas vezes você já sentiu aquela raiva surda depois de ter dito mais do que deveria apenas para se arrepender minutos depois? A vitória é episódica, mas o controle é estrutural. Quem controla não precisa vencer debates, nem esmagar o outro com provas ou argumentos. Ele molda variáveis invisíveis, o ritmo das interações, as opções aparentes, os pontos cegos e a escassez de atenção. Até que o outro, sem perceber, haja dentro da órbita que você criou, acreditando que foi escolha dele. É como colocar grades de vidro ao redor de um pássaro. Ele voa, mas sempre dentro do limite que você impôs. O controle é feito de 3 pilares. Informação, saber mais do que o outro pensa que você sabe. Incentivos, entender exatamente o que ele teme perder. Status, acesso, reputação. Dependências, identificar onde ele precisa de você mais do que você precisa dele. Quem domina esses 3 elementos não se agita, não se justifica, não corre. Ele apenas ajusta pequenas variáveis e observa o outro se desgastar. Se quer aprender a controlar, comece com um diagnóstico rápido. Escolha um gatilho que o irrita. Observe como o outro reage ao tempo. Se responde rápido demais, se odeia esperar. Escute as palavras absolutas, como sempre ou nunca. Elas revelam onde ele se sente intocável. É ali que a defesa é mais frágil. Essa não é uma guerra de explosões, é uma guerra de atrito. Como Fábio Máximo contra Aníbal, você não busca uma vitória imediata, mas conduz o inimigo ao erro pela paciência e pela escolha do terreno. Controle é a arte de criar um mundo onde o outro se perde sozinho. E no silêncio calculado que você constrói, cada passo dele é, na verdade, uma vitória sua. O tempo é a arma mais subestimada de um homem. Quem dita o ritmo, dita o estado emocional do outro. Quando você controla a cadência, não precisa de força bruta para quebrar uma posição. O próprio adversário se desgasta tentando se adaptar. O cérebro humano busca previsibilidade, como um viciado busca a próxima dose. Tire isso dele e você começa a corroer sua segurança. É nesse terreno instável que as decisões erradas florescem. O primeiro passo é entender que o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta apressada. Uma pausa de 3 a 9 segundos após um ataque ou provocação é um abismo para o outro. Ele não aguenta o vazio. Vai preenchê-lo com justificativas, concessões ou revelações que não pretendia dar. Mas, para isso, você precisa resistir à ânsia de preencher o espaço com explicações. A pausa não é passividade, é uma lâmina invisível que corta a estabilidade do outro. O segundo movimento é a janela de atraso. Não é ignorar, é controlar o relógio. Recebido, retorno às 14 horas. É simples, mas muda o jogo. Você tira o outro do modo reativo e coloca-o na expectativa.
Enquanto ele espera, constrói cenários mentais, muitos deles desfavoráveis a si mesmo. A ansiedade é um campo fértil para erros estratégicos. Ritmo quebrado é outra ferramenta. Alterne momentos de objetividade rápida com pausas longas nos pontos críticos. Isso cria uma irregularidade que impede o outro de prever você. Quanto mais imprevisível for o intervalo entre seus movimentos, mais cauteloso e hesitante ele se tornará. E hesitação é o prelúdio da derrota. Por fim, crie âncoras temporais. Frases como "só decido depois das 17 horas" são escudos contra a pressão emocional. Não é você que está resistindo. É uma regra impessoal, inquebrável. Isso remove espaço para manipulação ou tentativas de apelo emocional. Mas cuidado com os erros. Nunca explique seu silêncio. Nunca responda rápido quando provocado. Nunca entre em maratonas de texto. A pressa entrega território. Se quer treinar, siga este protocolo de 7 dias. Nos 2 primeiros, responda 40% mais devagar em temas sensíveis. Nos 2 seguintes, implemente silêncio tático após qualquer provocação. Nos últimos 3, estabeleça janelas fixas para decisões e comunique-as com calma. Ao final da semana, você não será mais refém do relógio do outro. Controle de ritmo não é sobre lentidão ou velocidade. É sobre quem segura as rédeas. E quando elas estão nas suas mãos, o outro corre ou para quando você decide. Antes de continuar, pense. Cada vídeo aqui é um passo para deixar de ser previsível. Se quer acender em silêncio, deixe o like e se inscreva. Os fracos passam, os que ficam evoluem. Controle explícito desperta rebeldia. Quando alguém sente a mão no seu ombro empurrando para um caminho, o ego reage como um animal acuado. Por isso, você nunca empurra, você enquadra. Em vez de dizer, vai ser assim, você constrói um corredor com 2 ou 3 portas. Todas levam ao mesmo destino, mas cada uma preserva a impressão de liberdade. O homem que entende isso descobre que a mente do oponente pede autonomia, não verdade. Dê a aparência da autonomia e a direção passa a ser sua. Reatância é a força que afasta. Quanto mais rígida a imposição, mais intensa a resistência. Para quebrar esse reflexo, você precisa trocar ordens por contornos. O enquadramento funciona como moldura de quadro. Muda a percepção do conteúdo sem tocar no conteúdo. A ou B? Não é uma pergunta inocente. É o mapa das possibilidades. Quando você desenha o mapa, quem escolhe apenas caminha por onde você permitiu. As ferramentas são simples e frias. Primeiro, 2 portas, um corredor. Ofereça alternativas que convergem para o mesmo ponto. Prefere encerrar hoje com X ou amanhã com Y? A palavra importante é encerrar. O fim é invariável, o percurso é ilusório. Segundo, trade-off explícito. Cada opção carrega um custo que você define antes de começar. Se for hoje, sem desconto. Amanhã, com prazo estendido e sem bônus. O preço não aparece como punição, mas como física do ambiente. Terceiro, opção casca. Uma alternativa deliberadamente menos vantajosa reforça a que você queria desde o início, sem precisar empurrá-la. Quarto, checklist de limites. Defina o não negociável de antemão. As opções orbitam esse núcleo, nunca o ferem. O roteiro precisa soar neutro, quase administrativo, porque neutralidade desarma a vaidade. Temos 2 caminhos viáveis. A. Rápido, custo maior. B. Mais lento, custo menor. Qual prefere? Não há emoção, não há superioridade moral, não há desejo de convencer, há estrutura. Se surgir resistência, você desloca o foco para critérios, não para vontades. Se preferir propor C,
precisa cumprir X e Y. Note como o terreno muda. Não se discute a forma, se confirma a aderência aos requisitos. Quem segura os critérios não precisa erguer a voz, basta apontar a régua. Preste atenção ao que destrói esse mecanismo. Oferecer opções que contradizem o seu limite. Mudar as regras no meio do jogo para vencer uma disputa pequena. Punir a escolha errada com ironia ou sarcasmo que apenas acende o orgulho do outro e o coloca em guerra. Quando você viola a consistência, transforma a estratégia em teatro. E teatro gera desconfiança. Controle é engenharia silenciosa, não exibição. O elemento psicológico que fixa a estratégia é a percepção de justiça. O oponente tolera custos quando entende que foram apresentados antes e que valem para todos. O que ele não tolera é um truque tardio. Por isso, o seu tom deve ser limpo, com fronteiras claras. A clareza corta a paranoia e mantém a conversa no eixo das trocas. Se você parecer manipulador, perderá a moldura. Se parecer estável, o outro seguirá caminhando pelas portas que você deixou abertas. Existe ainda um detalhe que separa o amador do estrategista. Não transforme a opção casca em humilhação. Ela deve ser discretamente inferior, não ridícula. Ridículo convoca o ego para a arena e o ego prefere perder dinheiro a perder rosto. A sutileza é o que mantém a ilusão intacta. Lembre, você não precisa que o outro se sinta derrotado, precisa que ele se sinta autor da própria decisão. É esse sentimento que solidifica o corredor. Ritual prático. Aplicação imediata. Antes de qualquer conversa importante, escreva em um papel. Objetivo final inegociável. 3 critérios mínimos. 2 opções que atendem aos critérios. E um custo explícito para cada uma. Durante a conversa, anuncie as opções, com calma, e pergunte qual caminho prefere. Se vier uma terceira via, retorne aos critérios. Para avançar, precisa cumprir X e Y. Feche confirmando por escrito o que foi escolhido e qual foi o trade-off aceito. Repita esse procedimento por 7 dias, em situações menores, orçamentos, prazos, acordos simples, até que a estrutura se torne seu reflexo. Quando a moldura for natural, a decisão alheia passará a caminhar sozinha até as suas mãos. Se este capítulo te deu clareza, deixa um comentário com a frase que mais te cortou e se inscreva para continuar acompanhando a série. Próximo passo? Atacaremos o lugar onde o outro se sente intocável, e é justamente aí que a sua energia começa a vazar. Nenhum homem é invulnerável. O que existe é um ponto cego sustentado pelo orgulho. O lugar que ele mais protege é o mesmo que o torna mais vulnerável. É o tótem identitário, a imagem que ele construiu para si e para o mundo. Pode ser o intelecto, a reputação moral, a coragem, a influência. O que ele exibe como sua maior fortaleza, na verdade é uma muralha mal calculada, erguida sobre fundações frágeis. E é nesse espaço que o golpe mínimo consome a maior quantidade de energia. A leitura de campo exige paciência. Ele se denuncia nas palavras absolutas. Eu nunca erro nesse assunto. Ninguém entende disso como eu. Minha reputação é impecável. Ele se denuncia no gesto de corrigir minúcias, na ostentação de credenciais, no moralismo seletivo que cobra dos outros o que não pratica em privado. Cada vez que exibe esse tótem, ele também revela onde não pode falhar, e é exatamente aí que você planta a semente da dúvida. As microfissuras não se abrem com gritos, elas se abrem com precisão e ausência de vaidade. A primeira técnica é a pergunta de custo oculto. O que você deixaria de ver se essa certeza tivesse uma exceção? Essa frase o força a olhar para o abismo que está por trás de sua convicção. A segunda é o espelho negativo, devolver a afirmação com uma torção calculada. Justamente por ser sua área forte, vale dupla checagem. A terceira é o deslocamento lateral, tirá-lo do terreno em que se sente senhor absoluto e levá-lo para um análogo onde as mesmas regras não se aplicam.
O quarto movimento é a saturação de detalhe. Pedir um procedimento passo a passo. Quem constrói seu trono sobre a vaidade afunda no pântano da própria execução. O intelectual infalível pode ser convidado a prever um resultado com data e métrica. Quando falhar, você não precisa expor o erro com ironia. Basta mudar a conversa para processo e responsabilidade. O moralmente superior pode ser confrontado, sem acusação direta, com a incoerência entre conduta privada e regra pública. Não é necessário denunciar. A exposição silenciosa é suficiente. A regra de ouro é simples e cruel. Nunca humilhe. A humilhação desperta a guerra de ego, e a guerra de ego é imprevisível. Você quer drenagem, não explosão. Exponha a inconsistência e se afaste. A energia que ele gastará tentando remendar a própria imagem é o que enfraquece sua posição. O controle, mais uma vez, é invisível. Ritual prático. Durante uma semana, observe 2 ou 3 pessoas com quem você interage. Liste seus totens, intelectuais, morais ou de status. Analise como eles falam sobre isso, quais frases repetem, quais exemplos usam para reforçar o próprio valor. Escolha um desses pontos e, sem confrontar diretamente, insira uma pergunta ou um detalhe que force uma segunda análise. Faça isso uma vez, depois recue. Repita o processo dias depois, em outro contexto. A fissura não aparece no primeiro impacto, mas no silêncio que se segue. O homem comum acredita que poder é sobre presença constante, sobre estar disponível para responder, agradar, confirmar. Ele não percebe que o valor de qualquer recurso aumenta quando existe a possibilidade real de perda. Na arena das relações de poder, a moeda não é afeto ou simpatia, é acesso. Acesso à sua atenção, à sua presença, à sua informação, à sua previsibilidade. É por isso que a escassez, quando calculada, transforma qualquer interação. A mente humana teme mais perder do que deseja ganhar. Esse é o reflexo mais explorável que existe. Quando você retira acesso de forma controlada, cria uma tensão que o outro tenta resolver aproximando-se ainda mais. Mas aqui está o ponto. A escassez não é teatro, não é fingimento, é engenharia. Cada segundo em que você não responde, cada encontro que você posterga, cada informação que você guarda, tudo isso precisa ter um objetivo tático. A primeira ferramenta é a janela de indisponibilidade real. Não responder imediatamente a tudo, principalmente ao que não é urgente, ensina o outro a não invocar sua presença por impulso. A segunda é o racionamento de resposta. Comunicações curtas, objetivas, sem justificativas. A terceira é a retirada pós-objetivo. Assim que o ponto desejado for alcançado, encerre a interação. É um corte limpo que associa sua presença à entrega, não à rotina. A quarta é o uso das moedas de troca. Oferecer informação, aprovação ou proximidade em momentos estratégicos, nunca como fluxo contínuo. Os erros mais comuns destroem a estratégia antes que ela se solidifique. A escassez falsa, quando descoberta, dissolve credibilidade. A punição infantil transforma a retirada de atenção em ataque emocional. O sarcasmo ou ironia gera ressentimento e prepara terreno para a retaliação. Escassez não é vingança emocional, é arquitetura de valor. O protocolo prático é direto. Primeiro, faça uma auditoria de concessões. Liste todas as formas pelas quais você dá acesso a si mesmo. Tempo, informação, presença, favores. E pergunte o que está recebendo em troca. Corte 30% dessas concessões por 14 dias. Segundo, estabeleça critérios claros para acesso. Responda propostas com dados, opiniões sem dado,
vão para a lista semanal. Terceiro, após o período de corte, reabra apenas 10 ou 15% do acesso, e apenas como recompensa por comportamento que favoreça seus objetivos. Com o tempo, o outro começa a antecipar seus movimentos, buscando não perder o acesso que ainda tem. Quando isso acontece, a inversão está completa. Não é você que procura validação, é ele que busca permissão. É nesse ponto que sua presença se torna mais valiosa do que qualquer argumento ou promessa. No próximo capítulo, vamos fechar o ciclo de controle. Vamos falar sobre como manipular a memória dos eventos para que a sua versão se torne a única que sobrevive. Uma batalha não termina quando o silêncio volta. Ela termina quando a memória se consolida. A forma como um evento é lembrado é mais importante do que o que realmente aconteceu. A mente humana reescreve fatos para se proteger ou para se exaltar. Quem controla essa reescrita controla o impacto final de qualquer confronto. É aqui que a maioria dos homens perde território sem perceber. Vencem no ato, mas entregam o pós-jogo ao outro. A narrativa pós-conflito é o documento invisível que molda a percepção coletiva. Não é apenas sobre o que você e o outro lembram, mas sobre o que terceiros acreditam ter acontecido. Em qualquer disputa que envolva reputação, o relato é mais duradouro do que o fato. Por isso, a sua função, depois de cada confronto, é selar a história com uma versão simples, verificável e estratégica. Essa versão precisa conter 3 elementos. Primeiro, o que foi proposto, o ponto inicial, exposto de forma objetiva. Segundo, o que foi aceito, o resultado concreto, sem exageros ou interpretações emocionais. Terceiro, os próximos passos, o futuro moldado a partir da decisão. Essa estrutura funciona como moldura mental. Qualquer tentativa de reescrever o evento terá de enfrentar essa versão limpa e registrada. O método é simples. Logo após o encerramento, envie ou registre um relato breve. Hoje discutimos X, concordamos em Y, próximos passos serão Z. Não há espaço para interpretações, apenas para confirmações. Essa prática reduz a margem de distorção com o tempo. Ela também cria uma âncora que prende o outro ao acordo que foi estabelecido, tornando qualquer quebra futura visivelmente desonesta. Mas o verdadeiro poder da narrativa está no efeito acumulativo. Quando, repetidamente, você é a pessoa que fornece a versão final e clara dos eventos, as pessoas começam a esperar isso de você. Sua palavra passa a carregar mais peso do que a memória alheia. Isso é poder de longo prazo. Moldar não apenas decisões, mas o próprio arquivo histórico das relações. O erro a evitar é transformar o relato em provocação. Narrativas enviesadas, cheias de autoglorificação ou desprezo velado, despertam resistência e ressentimento. O objetivo não é humilhar, é sedimentar. A vitória silenciosa é aquela que ninguém questiona, porque está registrada de forma irrefutável. Ritual prático. Por 30 dias, sempre que encerrar qualquer negociação, desacordo ou alinhamento de ações, produza um resumo frio e objetivo. Guarde-o ou envie às partes envolvidas. Analise no final do período quantas vezes essa narrativa se manteve como referência. O padrão será claro. Quem escreve o pós-jogo governa o próximo. Na conclusão, você verá como todas as peças se conectam, do ritmo à narrativa, formando uma arquitetura invisível que transforma qualquer interação em território seu. O verdadeiro controle não é um gesto único, é uma atmosfera,
é o conjunto de pequenas engrenagens que silenciosamente alteram o rumo de qualquer interação. Quem está preso nele não percebe as paredes que o cercam. Continua se movendo, acreditando estar no comando, quando na verdade segue um roteiro que você escreveu. Você não vence o oponente com uma explosão, você o cerca. O ritmo que dita seus impulsos, as opções que o fazem caminhar para onde você quer, as fissuras no totem que drenam sua energia, a escassez que torna você o centro de gravidade e, por fim, a narrativa que congela a história na sua versão. Cada elemento, isolado, já é perigoso. Juntos, formam um cerco que não precisa de força para apertar, apenas de constância. O controle é uma engenharia que começa antes do primeiro movimento e continua muito depois do último. Ele exige que você abra mão da pressa, da necessidade de provar que está certo, do vício de ser reconhecido no momento. Vitória é episódica, controle é estrutural. A vitória alimenta o ego por um dia. O controle molda o cenário para todas as próximas batalhas. Use o checklist antes de cada confronto. Qual recurso você controla? Qual totem ele exibe? Quais duas opções levam ao seu destino? Onde aplicar silêncio e atraso? O que pode ser retirado hoje sem teatralidade? Esse inventário mental é a sua armadura invisível. Implemente o treino de 30 dias. Registre cada confronto com 3 métricas: o tempo que você controlou, as decisões que o outro tomou dentro das suas opções e as concessões que você obteve sem pressão explícita. Ajuste uma variável por semana: ritmo, opções, fissuras, escassez. Observe quando o outro começar a se antecipar ao seu padrão. Esse é o sinal de que a narrativa já está no seu domínio. Controle não é para ser exibido, é para ser sentido. E quando você o domina, não há urgência em mostrar. O outro já está agindo de acordo com ele, mesmo que nunca saiba disso. Agora, pergunte a si mesmo: você está pronto para abandonar o vício da vitória rápida e assumir o trabalho silencioso que transforma cada interação em território seu? Porque no momento em que fizer isso, não haverá mais partidas a vencer, apenas tabuleiros que já pertencem a você.